O conceito base para entender anatomia. A gente conversou sobre isso na semana passada. Nossos nervos são como uma fiação de um carro ou de uma casa. Veja bem, gente, nossos nervos, eles passam impulsos elétricos. São impulsos nervosos, mas eles são, antes disso, impulsos elétricos. Então, é uma passagem de elétrons ali que vai criar aquele estímulo e levar aquela informação. Nada mais é do que um cabo elétrico passando eletricidade, tá? Só que é um cabo orgânico, né? É um cabo feito de carne, né? Digamos assim. Uma coisa orgânica e não um cabo inorgânico, mas funciona, o princípio é muito próximo, tá? Então, num carro, por exemplo, você tem o chicote do carro, que é uma região onde você tem um emaranhado de fios, e cada fio daquele chicote, né, ele vai ligar uma luzinha no seu painel, vai acionar alguma coisa no seu carro. E hoje, cada vez mais, os carros estão ficando cada vez mais tecnológicos e cada vez mais fios eles têm, né? Eles têm mais fios, mais placas, mais tudo, porque vai ficando cada vez mais tecnológico o carro, né? Hoje você vê se tem alguma coisa errada no carro, não é mais que nem o mecânico fazia antes, né? Que abria o capô do carro, vamos ver qual é o barulho que o carro está fazendo. Não, você pluga o carro num scanner e ele determina lá através do código qual o problema que o carro tem. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. A gente vai ver através dos sintomas e os sinais do paciente aonde que anestesiou e aonde não anestesiou. A gente tem um esquema aqui bem tranquilo de uma casa, né, que também funciona da mesma coisa, né, da mesma forma. Olha, o Davi falando que está direto de Belém do Pará. Caramba, obrigado pela presença, né? Essa aula maravilhosa. Obrigada, doutora, por compartilhar seu conhecimento. Ô, Davi, obrigado você por estar aqui com a gente, né? E eu espero que essa aula seja produtiva para você. Isso aqui, gente, é o esquema elétrico de qualquer casa, tá? É um esquema básico, só para vocês entenderem o que eu vou falar daqui para frente. Vamos revisar isso aqui de novo, isso aqui é muito importante. Se você entender isso, você vai entender todo o conceito de anestesia, por incrível que pareça. Porque tudo é cabo elétrico, não é diferente. Tá? A diferença é que para você cortar o impulso elétrico desses cabos, você usa um alicate, você usa uma chave, né, que você liga e desliga. E no nosso caso, nossos cabos orgânicos, né, os cabos elétricos orgânicos, os nervos, a gente utiliza anestésico. A diferença básica é só essa. Mas o esquema elétrico de uma casa, você tem dois cabos, inicialmente, né? Você tem o cabo, se for monofásico, no caso, né? Você tem uma fase que é bifásico também, né? O bifásico vem o 210. Você tem ali uma fase 110 e um cabo neutro. Quando ela chega no medidor, ela ganha outro cabo, que é o cabo do fio terra, né? Então, ele vai de 2 cabos, ele já vai para 3. Veja que você está sofrendo uma certa ramificação. E o cabo que vem da rua, ele é extremamente grosso, a bitola dele é grande, né? Já que sai do medidor, é um pouco menor. Quando chega no quadro de força, esse cabo entra e aí você tem uma redistribuição para diversos lugares da sua casa. Algumas vão para o circuito da luz, outros vão para o circuito da tomada, né? E outros vão para o circuito do chuveiro, por exemplo. Veja que esses cabos eles estão sofrendo uma certa ramificação, que vai dos cabos de maior bitola, mais grossos, para os cabos de menor bitola. Então você está sofrendo uma ramificação. Assim também é na nossa face. Vocês vão perceber, né? No nosso crânio, você vai dos cabos de maior bitola para os cabos de menor bitola, né? Dos cabos de maior calibre para os cabos de menor calibre, né? Fala bitola, o pessoal fala, pô, Bianca, você é um dentista falando bitola, calibre, então, tá? Diâmetro, né? Então, você vê aí essa ramificação, ok? E aí você tem um gatilho muito interessante. Olha só. Se acabar a energia da rua, o que acontece com todos esses circuitos? Eles cessam. Você não consegue ligar a luz, você não consegue ligar as tomadas, nem o chuveiro. Não é assim quando acaba a força na nossa casa? Que o problema vem da rua?
Exatamente, a Ana Lee Cruz falou, na melhor, obrigado. Eu e a minha bitola. Isso quer dizer que alguém foi lá e cortou a energia nesse sentido. Acontece assim, ou se você for lá e cortar com um alicate, para a energia toda de passar ali naquele circuito. Se você cortar aqui, essa parte central continua funcionando, mas o quadro de força para de funcionar. Se você quiser cortar apenas um circuito, falando assim, vamos trocar uma lâmpada, o que você tem que fazer? Você tem que desligar lá no quadro de força o circuito da lâmpada, certo? Tem gente que não desliga, é arriscado. Vamos supor que você vai trocar a tomada, então. Aí tem que trocar, aí tem que desligar, né? Ou o chuveiro, você vai desligar lá no quadro de força. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar aquele circuito específico e vai cortar a energia ali nele, com um alicate, ou então apenas fechando a chave dentro do quadro de força, tá? E com isso você fez o bloqueio da eletricidade apenas naquele circuito. Gente, funciona exatamente igual na nossa face. Se você quer fazer um bloqueio maior, você vai ter que ir em áreas em que o calibre do nervo é maior e que ele foi menos ramificado, ou seja, você vai pegar mais próximo ali da fonte, né? Antes da ramificação. Se você quer bloquear apenas um dente específico, você vai colocar o seu anestésico apenas bloqueando aquele local, aquela região. E a gente conversou sobre isso na aula anterior. O quanto que ter essa noção dessas ramificações e de como essa inervação se posiciona e como que ela funciona, facilitam aí nós fazermos, por exemplo, a nossa anestesia mais feita, que é a subperosteal. E isso mostra o porquê que muitas vezes a subperosteal dá certo até premolares e no molar ela tem dificuldade. E hoje a gente vai conversar sobre isso um pouco mais a fundo. Mas se você entender este conceito, fica mais fácil para você aplicar nas suas anestesias, né? E você vai poder, inclusive, fazer algumas anestesias diferentes, dependendo da situação que você precisa.